Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 22 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando os falsos profetas, exatamente o capítulo que vai retratar os falsos profetas. A semana passada nós lemos um pouquinho da citação de Jeremias, né? Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje nós vamos ler o comentário dos Espíritos sobre essa passagem de Jeremias, que estava contida no capítulo 23, versículo 16, 18, 21, 25, 26 e 33, tá? Tudo no capítulo 23 de Jeremias. E como estudo de abertura, será o nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Mensagem de número 144. Que temos com Cristo? É uma anotação, é um versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então esse é aquele momento que Jesus encontra o rapaz que estava em transe mediúnico, num processo realmente de obsessão, literalmente. E Jesus se aproxima e o espírito perverso que estava então subjugando aquele rapaz, olha para o Cristo e diz essa frase: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus era o nome dele, Yeshua, salvação, né? Nazareno porque cresceu em Nazaré. Mas ele ele dá uma informação, ele diz: bem sei quem tu és, é o Santo de Deus. Então, o espírito obsessor conseguiu identificar, né, quem era. Vamos ver? Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo. Então você vai vendo aqui que quando a gente fala em espírito perverso, você visualiza um espírito incorporando e subjugando alguém. Aqui ele vai dando nome. Então ele diz assim: refere-se o evangelista a entidades perversas que assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Então ele sai do movimento do espírito que administra um corpo humano e agora ele pega esses mesmos espíritos perversos administrando um organismo coletivo, uma sociedade. Entendeu? Por isso que ele diz,
Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Porque se eu não faço o bem, e fazer o bem é fazer a vontade de Deus. O bem é a vontade de Deus. Então, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, logo eu estou fazendo a vontade do mal. Então, quem está em torno de mim, aonde eu fui chamada a servir, é o mal. É simples. Não precisa estudar muito para saber disso. Aí ele vem, olha, na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, essa é a função da política, da ordem divina, com D minúsculo, surgem sobre os nomes de discórdia e tirania. O mal está dentro da política como discórdia e tirania. Aí ele vem, no comércio, qual era o propósito do comércio? Formado para estabelecer a fraternidade, porque no comércio há uma troca, há um auxílio, você me ajuda, eu te ajudo, eu compro o teu... Então é um comércio, o propósito do comércio seria esse movimento de fraternidade. Então ele diz, no comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo, porque o que você poderia vender e ganhar o necessário com aquele produto, você passa a colocar valores exorbitantes. Nós que trabalhamos no comércio há muito tempo sabemos disso. Há comerciante que chega a colocar 300%, 400%. Entendeste? Então por isso que ele usa o termo que ambição e egoísmo, porque só pensa em si. E o propósito era a fraternidade, era essa convivência, era essa troca, eu te ajudo, você me ajuda. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária, que é de partido. Então, tudo isso ele vai chamar do mal. E a gente vê a maldade só assim, matar alguém, né? Tem maldade tão sutil, né? Aí ele diz assim, ó, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Então quer dizer que não existe só obsessão de espírito para um encarnado, não. Existem de espíritos para grupos. Por exemplo, a morte do nosso Senhor Jesus, aquele grupo estava no processo de fascinação. É o que a gente chama de obsessão coletiva. Entendemos? Aí ele diz, olha, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Então você vê esses agrupamentos, aí você diz assim, gente, mas essa atitude não é coerente. Isso não é uma atitude cristã. E a pessoa vai e pula e diz, o que eu tenho com isso? Por acaso Jesus vai pagar minhas contas? Então é a mesma coisa. É exatamente o que os Espíritos falaram a ele. Que temos contigo, Jesus Nazareno. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Falsa ciência. Vamos orar?
querido amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós, mais uma vez, reunidos em Teu nome, te solicitamos a Tua presença, a Tua inspiração, o Teu amparo, que nós possamos, na leitura do Evangelho, Senhor, recebermos o bálsamo que tanto necessitamos para nossas dores morais, para as nossas inquietações. Que o Evangelho possa ser esse bálsamo, esse antibiótico, muitas vezes, que venha combater bactérias morais, que nos tem levado à morte moral tantas vezes. Que o Teu Evangelho, Senhor da vida, possa ser esse medicamento para a nossa alma. E que nós possamos, uma vez refletindo, sairmos daqui bem melhor do que quando chegamos. Muito obrigada, amor querido. Vamos então para o Evangelho? Vamos lá? E hoje nós vamos ver o comentário dos Espíritos sobre essa passagem de Jeremias, em que Jeremias, já no Antigo Testamento, fazia essa advertência. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, abre aspas, é a visão do coração deles que os faz falar, fecha aspas. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o exploravam, cobravam, tá? Até eram profetas, que na época a palavra médium não existia, a palavra médium foi criada com Kardec, então eles usavam o termo profeta, tá bom? Então eram médios, ou seja, profetas que tinham realmente a mediunidade, mas que o que? Cobravam. E acabavam abusando disso. Porque o que pode acontecer? Eu até sou médium, mas se eu começo a me beneficiar financeiramente disso, os espíritos muitas vezes se afastam. E às vezes eu não mais dou comunicação, mas para continuar ganhando, eu finjo que estou dando comunicação. Eu preciso ganhar dinheiro. Ou então os espíritos realmente lúcidos se afastam e espíritos brincalhões assumem o papel. É a visão do coração deles. Então, assim, claramente, essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo. Tá? Então, eu costumo dizer assim, se existe alguém, por exemplo, para essa época que a gente não podia fazer muita cobrança não, mas hoje, com as informações que o Espiritismo nos traz a nós espíritas, e mesmo a gente com todo esse material, a gente cai, se fascina, passa a ser uma pessoa que cega, que acredita em tudo. Isso independente de tempo de espiritismo e de estudo. As pessoas têm que estudar, mas com lucidez. Então, não se deve acreditar em tudo que o Espírito diz. Isso tem que ser um outdoor na cabeça do espírita. Ele pode ouvir uma comunicação? Pode, mas entre acreditar ou não, existe uma distância muito grande.
principalmente quando é espírito. Eu não estou falando de espírito sofredor. Eu estou falando de espírito que vem querer dar um de profeta. Dizer o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, dizer o que está acontecendo, querer dar conselho. Desconfia. Verificar primeiro se a boca dele é limpa. Verificar primeiro se esse espírito vem de Deus. Entendeu? Então o espírito sofredor é um espírito sofredor, está ali para ser acolhido. Nós estamos falando desses que se colocam na condição de um profeta. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Aí então, se um dos requisitos básicos para o falso profeta é ele cobrar, então o que nós estamos vendo no movimento espírita? O fato, não, mas fulano, não, mas a obra, ele doou todo o recurso, ele não ficou com nada. Essa é a primeira coisa que a gente diz. Exatamente. E a vaidade? Isso também não é um preço? Isso também não é um interesse? Entendeu? Então temos que ter muito cuidado. Qual é a intenção? Qual a intenção? E eu falo sem medo. Eu falo sem medo. Por tudo que temos estudado, hoje a doutrina não precisa de novos livros. A doutrina precisa estudar os livros que temos e que para muitos são muito, muito mesmo novos, porque não conhece. Não conhece. Outra coisa que está acontecendo é livro de autoajuda no movimento espírita, rotulado de... Gente, tu pega qualquer um profissional da área que tu vai ler a mesma coisa. Nós temos que estudar o espiritismo. Eu não posso me tornar uma inquisidora. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Nós estamos aqui esclarecendo, cada um lê o que quer. Mas a nossa função como evangelizadora, como dirigente, é esclarecer. Então vamos procurar as obras, vamos estudar as obras básicas. Vamos estudar. São 30. A gente só fala em 5, né? Mas nós temos 5 obras básicas. Temos revista espírita, tem o Espiritismo na sua mais simples acepção, temos o que é o Espiritismo, viagem espírita, obras póstumas. Aí o cidadão vai dizer assim, já li tudo. Calma, tem 450 psicografado por Francisco Cândido Xavier. É porque é aquilo, gente. Eu adoro quando eu vou ver uma palestra que a pessoa preparou um PowerPoint, que a pessoa leva a obra, ela cita a obra, ela diz aonde está. Porque, meus irmãos, é vastíssimo. Eu posso até não levar o PowerPoint, mas eu trago na lembrança, eu me preparei, eu estudei para aquilo. Então, hoje nós temos realmente muita carência de espiritismo nas nossas palestras. Muita carência. Precisamos. Para isso, devemos nos fortalecer no estudo. E não é um estudo que a gente abre um estudo, faz uma prece bonita, aí lê um textozinho e cada um vai comentar a sua vida. Não dá. O nosso tempo é ouro. Então a gente tem que comentar a obra que a gente está estudando. Continua ele. Predizendo então por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia. Olha lá. Olha que interessante isso. E é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados, pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou até mesmo fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras, abre aspas, eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram. É como se Deus estivesse dizendo,
para o profeta Jeremias, e Jeremias declarou: olha, Deus me falou que ele não enviou esses profetas, e esses profetas estão falando em nome dele. Aí no Espiritismo não acontece a mesma coisa? Espíritos ou seres encarnados falando em nome de Deus, mas Deus olha assim e diz: eu não te enviei não para estar falando esse monte de baboseira, nem para estar contando piadinha. Que tenho eu contigo? E estão falando o nome dele. Mais adiante ele diz ainda, abre aspas: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, porque Jeremias era um profeta, então ele revelou o que Deus falou a ele. Então todas as inspirações que eles recebiam, eles diziam que era Deus falando com eles. Eu ouvi esses profetas que profetizavam então a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. Eles se utilizavam disso. A multidão sempre crédula. Então, é uma falha nós acreditarmos em tudo, tá, gente? A multidão sempre crédula não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Olha aqui, ó, contestar. Isso foi o que Kardec mais fez e mais nos ensinou a fazer. Contestar. E contestar. O Espírito fala isso, mas por quê? O que é isso? O que é aquilo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? A gente aceita, parece burro burro não, é vaca de presépio, né? Fica ali só balançando a cabeça, não dá. Mas por quê? Qual o fundamento? Olha, eu acho que eu já comentei aqui, mas vale a pena rever, porque eu acho que cabe. Nós fomos para uma apresentação, há muitos anos atrás, de uma médium que veio a Manaus. Ela pintava, e pintava muito rápido, com as mãos, com os pés, em transe mediúnico. Um espírito pseudo-francês falava, né? Não sabemos. E a gente vendo aquilo tudo, tal, mas teve uma coisa interessante. Uma amiga que estava com a gente, a Rosiane, vocês conhecem. Quando ele começou a pintar o quadro, ela disse assim: esse vai ser meu. E era o espírito que dizia os números, cada pessoa tinha um número. Foi dado um número para todo mundo. E aí, quando ele terminou, ele disse assim: esse vai para a fulana que acabou de pedir. E era o número dela. Era o número dela. Pois é, e ela ganhou. Agora sim, isso qualquer espírito aparentemente pode fazer, se ele estiver mais ou menos ajustado. Isso quer dizer o quê? Tem espírito. Isso vai nos lembrar dessa abertura. Tem espírito. A pergunta é: de que escala? Qual a escala dele? Que classe é a dele? Entendeu? Aí nós fizemos a pergunta, porque eles abriram para perguntas e nós perguntamos: qual era o propósito daquilo ali? Por que as pinturas? Qual o fundamento? Além de provar realmente a existência e a sobrevivência. Mas aquilo tinha algum propósito de ordem moral? A resposta dele é que quando ele estava pintando, as pessoas ficavam muito atentas à pintura, ligada. E naquele momento, espíritos que estavam trabalhando acabavam auxiliando para fazer alguns desligamentos de processos obsessivos, porque naquele momento é como se a pessoa se desconectasse temporariamente de um obsessor. Porque na verdade tem que ter mudança, não é uma questão só de mudar de pensamento, é de permanecer em pensamento moralizado. Eu ouvi esses profetas, então, indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. A multidão sempre crédula não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e sempre os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz, abre aspas, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Fecha aspas. Está vendo? Isso é João. Evangelho de João. Não creais em todo o espírito. Isso é uma das cartas dele, né?
mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, quando encontram oportunidade. Quando encontram oportunidade. Então, os espíritos, eles sabem com quem eles podem e com quem eles não podem. Eles sabem quem ele pode manipular e quem ele não pode manipular. Por isso que ele usa o termo assim, ó, quando encontram oportunidade. Gente, espírito, a única diferença deles para nós é o corpo físico. Só isso. Do jeito que tem gente encarnado, tem gente desencarnada. Nós não temos pessoas que gostam de manipular, mas elas sabem quem pode manipular. Mas aquela ali eu não vou, aquela ali é difícil. Não tem quem consiga manipular essa criatura. E ele nem vai, ele nem se aproxima, ele não perde nem tempo. E quase sempre essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, elas ficam primeiro observando, para identificar a criatura. E dizer, é aqui mesmo. Em grupos mediúnicos, eles vão e observam. Isso aqui vai ser fácil, e toca. Ou então eles observam e dizem, não perde nem tempo, mano, que esse povo aqui é carne de pescoço. Entendeu? Por isso que ele diz, também há os que se comprazem em iludir, quando encontram oportunidade. Então, Deus permite. Gente, não mete Deus nisso. Se Deus permite, é para que a gente aprenda a lição. Ele já mandou todas as informações, né? Os iludidos, não há dúvida, são os médios que não tomam as necessárias precauções. Está vendo? Os iludidos são os médios que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos. Ou então já pensa assim, cadê meu nome? Por que o meu nome não está aparecendo? Porque se você observar, Kardec não coloca o nome de nenhum médium. Está aqui, essa mensagem aqui é psicografada. Tem o nome do espírito, mas não do médium. Os iludidos, não há dúvida, são os médios que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos, contra as quais muitos deles vêm esbarrar. Sobretudo quando são novatos no espiritismo. Novatos quer dizer, não conhece o espiritismo e se arvora a trabalho mediúnico. Isso constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por vossa vez, falsos profetas. Porque se o espírito que se comunica por você é falso, as tuas comunicações também serão o quê? E logo você será também um falso profeta. Efeito dominó. Meus irmãos, agradecemos a Jesus por mais esse estudo e até o nosso próximo encontro.